Fala pessoal, estou aqui para mostrar o nosso indicador do squad para Forex. Tá ficando espetacular cada dia mais. Passou por uma atualização agora, fizemos uma revolução aqui, né, no sistema de cores para MACD e também para candlesticks. Algumas pessoas pediram, né, a gente tem na versão Renki Nash, olha que maravilha no Renki Nash, e também para candlesticks, tá? Não é nenhum problema. O princípio da regra de entrada e venda é a mesma para os dois, tá? Então aqui eu tenho o ponto de compra, né? Ele aparece para mim o ponto de compra e aparece também aqui para mim o ponto de venda. Tanto dispara alarme, quanto e-mail, quanto mensagem no celular, tá? E aqui, ó, deixa eu pôr aqui o mouse em cima que você vê. Olha lá, né? Ponto de venda 1613, tá? Então tá bem tranquilo aqui, maravilhoso. Mas eu vou mostrar a estratégia por trás desses sinais aqui que vai melhorar muito o operacional, tá? Aqui tá no H1, eu vou pegar, passar para o diário, até mesmo para a gente ver melhores pontos de entrada. Legal? Então veja aqui, ó, lá para 16 de agosto estava ocorrendo aqui um movimento de baixo abaixo da média, né? Então já tinha um tempo, ó, desde maio o euro vem perdendo. E o principal ponto de referência que eu gosto de usar para uma entrada é a média de 50. Essa média fúcsia aqui é uma média de 50 ponderada. Bastante atenção nesse detalhe, né? Então, quando o último sinal que eu tenho aqui nesse momento é de venda. Eu posso tanto entrar já vendendo nessa região aqui, teria dado bom, né? Uns 2, 3 dias aqui um pouco de calor, mas porque como eu não gosto de calor, né? O ponto ideal de, de venda para mim seria nessa região aqui, que eu fiz uma marcação. O que essa região é? A perda das 50. Então ele deu a venda, ele ficou aqui brigando, né, para perder essa 50 e a 50 acaba fazendo esse movimento curvo, perdendo a direção. O MACD já me autoriza. Então olha para você ver, o MACD já me autoriza quando a primeira barra aqui do MACD já está abaixo de zero e ele está na coloração que me indica força vendedora. A gente colocou essa regra muito importante. Olha, as barras de histograma com vermelho claro indicam a força vendedora. Barras claras de azul indicam força compradora. E quando ela fica escura, ela alterna sua cor. Ainda compradora, só que azul escuro, e ainda vendedora, só que vermelho escuro quando está no movimento se tornando mais fraco. Olha que interessante, né? Então, quando a segunda barra aqui já me indica, né, a autorização de venda lá naquela região, tá ali naquele, né, topinho. E olha que interessante, que é um padrão que eu adoro, é o topo mais baixo, ó, quando ele faz o one shoulder. Olha para você ver, ele faz o one shoulder aqui, né, que é o ombro mais baixo que a cabeça ali. E aí, obviamente, a gente pega o pavio anterior e faz essa marcação de entrada. Stop curtíssimo aqui nessa região com... Olha aqui, o stop poderia ser aqui, ó, um pouco acima das 50, sem problema nenhum, tá? Por quê? Eu tenho as 50 me protegendo. Gosto muito de fazer trades aonde que a 50 me protege. E olha isso para você ver, que ele dá um trade de vários dias em queda, ó, dá um grandão aqui, 2.396 pontos, ainda fica, né? E chega a dar 3.400 pontos aqui. Volta lá nas 50. Aí aqui depende do que você pode fazer. Eu gosto de fazer o retrade. Por exemplo, se ele chegou a dar todo esse movimento aqui agressivo, obviamente ele vai voltar para perto das 50. Então eu tento aproveitar o máximo que der. No primeiro sinal de compra, eu já ligo meu alerta. Obviamente 3.000 pontos aqui já teria realizado, feito o parcial, um monte de coisa. Eu poderia estar conduzindo meu stop pelas 50, né? E aí finalmente ele dá aqui um movimento das 50. Eu poderia sair somente se ele rompesse a 50. Isso aí vai de vários critérios do momento. A gente tem que acompanhar as notícias que vai acontecendo, por aí vai.
mas só que ele dá outro sinal de venda, que poderia fazer um retrade, aumentar a mão, uma série de coisas, e ele dá mais 1.300 pontos. O que eu quero mostrar aqui para essa tomada de decisão é a média de 50. Ela é uma ótima guia para que você faça a sua entrada. Então, entrada de venda ou entrada de compra, qual que é o parâmetro? Perto das 50. Eu só entro numa compra contra 50 se tiver uma certa distância. Vamos ver se eu acho algo aqui parecido. Ó, aqui no caso. Ó, aqui eu encontro um sinal de compra. Legal? Foi nessa vela que ele me dá o sinal de compra. Tem um stop até mesmo pequeno, que eu usaria a mesma barra, né? Por ser uma barra até grande. E ligaria meu alerta nesse ponto de rompimento das 50. Ou seja, enquanto ele não passar por ali, né, nesse movimento atingiu as 50, eu já posso fazer uma parcial e proteger meu trade, colocando meu stop na entrada. Caso ele assuma esse destino de subida, eu vou conduzindo o trade, obviamente, até encontrar um sinal, né, ali uma exaustão. E aí quem que vai me mostrar a exaustão? O próprio MACD. O próprio MACD me mostra a exaustão. Olha, aqui ele tem um pullback, mas o MACD ainda mostrando para mim que ele pode dar mais um movimento, e isso acontece de fato. O trade completo, aqui respeitando o MACD, o cruzamento das médias aqui do MACD, foi nessa região aqui. Então se eu pegar, né, o exato cruzamento aqui até a minha entrada, a gente está falando de 3.800 pontos, 386 pips. Tá legal? Então, a média de 50 é um ótimo parâmetro. Só entro longe da média se tiver uma boa distância. Mas caso isso não ocorra, só gosto de entrar perto da média, porque eu gosto de usar ela como um ponto de decisão e colocar o meu stop atrás dela. Eu tenho que ser covarde. Eu quero fazer entrar na briga, mas eu preciso das 50 me protegendo, senão não vou. Entendeu? Então, sem esse parâmetro, não dá para fazer entrada, né? E daí, olha só para você ver, tem dias já, né, que o euro está em queda, ele deu esse sinal de entrada aqui. Obviamente, ele deu um sinal de entrada acima das 50. A gente não faz essa entrada acima dos 50. Ela fura 50, volta, e aí sim ela começa a querer romper 50. Onde que está a entrada? Rompendo aquele pavio anterior. Olha que maravilha isso daqui, ó. Stop acima das 50, e aí a gente pode conduzir o trade criando aqui uma parcial bem interessante. Olha isso, do ponto de entrada 2.295 pontos, hein? Bicho, muito bom, cara, muito bom. E outra, hoje é sexta-feira, o mercado vai fechar daqui a pouquinho e não tem nenhum sinal aqui falando para a gente sair, né? Então esse indicador ele ficou muito bom, mas precisa usar o parâmetro das 50. Ele deu sinal aqui, você já entra? Não, não funciona assim. Não, ó, ele deu uma venda aqui, já deu uma compra. Obviamente ele tem suas oscilações, porque ele também trabalha no parâmetro de médias. Mas quando ele der esses sinais, você tem que avaliar se ele faz parte de um movimento de reversão autorizado pelo MACD. Então, se você casa essas duas informações e ele está próximo à média de 50 ou superando a 50, aí sim a gente tem uma boa entrada, né? Então, esse indicador ficou espetacular. Vamos dar uma olhadinha aqui no áudio USD. Vamos dar uma olhadinha até no semanal. Olha que espetáculo no semanal que ficou. Né? Olha, semanal, essa venda aqui lá, aconteceu em março. Meu Deus, olha isso. Quanto tempo ficou aqui vendido? Perdendo a 50, obviamente, né? Que aqui dava uma região bem interessante aqui, né? De venda, ó, porque ele dá uma espécie de ombro, cabeça, ombro. E aí quando ele perde essa mínima aqui, com a 50 protegendo, isso pelo semanal, hein? Tomava calor nenhum, né? Então é na semana aqui de junho, dia 13 de junho mais ou menos, ele deu essa entrada aqui e deu 4.250 pontos. Veja que a gente consegue conduzir um trade bem, né? E olha só onde ele bate, né? Na resistência anterior, virando suporte. Maravilhoso. Tá no trade ainda,
né? Teria feito ali uma parcial, pode controlar aqui o stop pela 50, né? Porque ele ainda está vendedor, ainda não tem nenhuma, ele está com um movimento fraco de venda aqui pela coloração, mas ainda é vendedor, não tem nada ainda desabonando essa venda aqui, tá? Então regiões para fazer parcial ou fazer um retrade, tem que ser avaliado algumas questões, mas está espetacular, né? Isso aqui olhando pelo semanal, agora pelo diário, a entrada seria aqui nessa linha azul que eu falei. Olha que maravilha, né? Ele deu aqui várias entradas, inclusive deu compras, né, no processo. No diário aqui, ó, mais de semana comprado. Olha que compra linda que deu. Deixa eu tirar essa linha azul para a gente fazer outras marcações. Né, ele dá essa compra aqui. Então, obviamente, nesse engolfo aqui, eu pegaria a venda, a compra acima das 50, tá? Valeria a pena esperar. Valeria a pena esperar. Ó, e ele chega a dar aqui 1.300 pontos. Total segurança. Usei a 50. Ah, não, mas o indicador te falou antes. Tá, mas ele pode bater nas 50 e não romper. Quer ver um caso desse? Ó, quantos casos desse aqui teve? Ó, 1, 2, sei lá. Ele deu abaixo das 50 a compra e não rompeu a 50. Ele deu abaixo da compra, deu abaixo das 50 e não rompeu a 50. Na verdade, estava um power breakout aqui, né? A gente precisa identificar também esses outros padrões. Então, usar a 50 de parâmetro para entrar é essencial para o sucesso desse indicador aqui. Ficou muito bom mesmo. Ó, GBP, vamos dar uma olhadinha em GBP. Olha que espetáculo aqui, GBP. Vamos ver no H4. Né? Você vê muitas setas, você fala, meu Deus, tem entrada demais, mas são ótimos resultados. Olha isso, né? Ele faz um topo duplo mais baixo que o anterior. Gosto muito dessa entrada aqui, mas é muito mesmo, tá? Faz aqui um topo mais baixo, topinho mais baixo, e aí perdendo essa região aqui, ó. Boom. E olha lá, sinal aonde que foi? Justamente no ponto de entrada que eu acabei de marcar, né? Perda dessa região aqui. Topo mais baixo indicando fraqueza, MACD autorizou, cruzou as médias com muita força, olha isso, GBP hoje aqui no H4, deu aqui na sua mínima, com essa entrada 2.383 pontos, meu Deus, bom demais isso aqui, hein? Essa entrada aqui foi que dia? Deixa eu pôr aqui, dia 28 de setembro, ó, dia 28 de setembro. Tá? Então tem que estar antenado aí nos gráficos maiores para não perder as boas oportunidades, né? Quando você começa a ver aí os sinais aparecer em gráficos maiores, você tenta achar o gatilho, né, nos gráficos menores, ó. Olha lá onde estava lá no diário. Então o diário aqui ele estava quantos dias já te mostrando esse gatilho de entrada, né? Aqui. Ó, o diário ele já estava mostrando, ó, ele dá a venda aqui, ele chega a perder tudo isso. Ó, meu Deus, hein? Tá aí. Esse indicador ficou um espetáculo. Obviamente eu estou explicando para você aqui indicador para ser usado com a média de 50, usando a média de 50 como referência. Quando está muito longe o sinal aparece ok, dá para você fazer um trade contra a média, geralmente o alvo é na média, mas quando está em tendência assim, a média de 50 bem esticada, igual nesse momento aqui, ó, vai aparecer entradas para venda, mas não é necessário fazer, você está conduzindo o movimento da 50, né? Entendeu? Aqui, ó, movimento, ó, compra, né? Acabou ficando lateral aqui, um power breakout, subiu mais um pouco, depois deu uma venda bem agressiva, ó, e foi confirmado pelo MACD aqui embaixo, ó, cruzamento de média aqui, ó, tá vendo? Então aí sim abaixo aqui poderia até ter feito uma venda, tal, mas essa compra aqui foi muito bonita, tá? Então, usando a média de 50 para proteção, eu entro, stop está atrás da média sempre, né? Confirmado pelo MACD, fica lindo. Ó, ficou fácil, né? Ficou fácil para quem gosta de usar candlestick, é isso aí. Para Renki Nash também a gente tem um padrão muito legal, né? Tem um marcador de divergência, né? Muito interessante. Então são alguns dos nossos materiais de trabalho no Forex que tá lindo, espetacular, não tem o que falar. Olha aqui em N, olha esse movimento de N no diário. Meu Deus do céu, não tem onde ser mais bonito.
O MACD deu autorização aqui atrás. Ele ficou aqui na resistência, num suporte gigantesco. Há tempos que ele está. Né? Tem uma outra tela minha que está marcado esse... Aqui. Eu tinha marcado esse suporte. Olha isso, que loucura. Aqui está no Renki Nash, né? O Renki Nash bem limpo. Olha aqui. Ele me dá a compra nesse primeiro Renki Nash aqui. Cruzamento da média de 10 com 30. Uma média que eu também gosto de usar para Forex. Né? E olha isso. Então, olhando aqui na tela normal, também esse mesmo indicador que está lá no Renki Nash eu coloquei aqui para isso. Olha lá. Acima das 50, stopzinho curto abaixo das 50, olha isso. Né? Curto, olha aí. E boom, vai embora, cara, vai embora, foi embora aqui 2.000 pontos. Obviamente nesse pullback aqui eu poderia realizar uma parcial com 2.000 pontos e ver o que ia deixar seguir ou não, tentar conduzir meu stop aqui pelas 50, no mínimo, né? Mas aqui ele já deu nessa segunda levantada aqui, ó, 2.300, tá aí. Lindo, lindo, lindo. Para semana que vem promete continuar subindo aí, né? Tá no diário. Vamos ver no semanal. Ó, semanal ele fez um power breakout na média de 50 e pode estar explodindo aí sim, tá? Pode estar explodindo aí sim. Agora que entrou força compradora aqui no MACD, médias ainda ascendente, então a gente pode ver algum movimento, tá? Uma região de resistência aqui. Vou deixar uma marcação já semana que vem. A gente volta a falar dessa região de iene aqui, tá? Deixar marcado aqui. Olha aí, furou ela, bum, vai embora, tá? Vai embora isso daí. Tranquilamente, furou ali, vai embora e tem espaço para ir longe, hein? Tem espaço para ir longe. Ele tem uma outra resistência bem interessante aqui como alvo, ó, dá até para pensar em conduzir até lá. Estamos falando aqui de 4.000 pontos. Legal? Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso indicador. Acho que está bem fácil a interpretação dele, mesmo no candlesticks. A gente usa no Renki Nash para facilitar ainda mais, né, a leitura da turma. Olha isso, como que ficou fácil. Né? Fica ali, ó, deu venda abaixo da média, segue, deixa, vai até der outro sinal. Vários pontos de divergência aqui. Mas quando no candlestick a galera tava falando, comentando se não tinha para candlesticks normais, tá aqui, ó, feito, pronto, lindo, 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 tá? Então, um forte abraço, pessoal. Qualquer coisa, chama lá no link, tá? Tem um link aí no canal do YouTube, do Instagram, tem contato direto com o WhatsApp, eu te respondo por lá.